Amém. Obrigado. Obrigado. Que Deus seja louvado. Boa noite. É bom ver a igreja lotada, né? Até esse termo se redefiniu na pandemia, né? Ah, você que está na internet não está vendo, né? É que nós temos quase 30 pessoas na igreja aqui. É a lotação máxima em pandemia, né? A gente está numa época que tem que explicar tudo, né, pastor? É isso mesmo. Boa noite para você, que bom que você está aqui conosco. Boa noite para você que está aí nos assistindo pela internet. Eu estava dando uma olhadinha ali na página da igreja, tem muita gente assistindo participando do culto, né? Participando virtualmente aqui do culto. E nós vamos abrir a palavra mais uma vez. Nossa semana tem como tema cristianismo radical. Vocês já não aguentam mais eu explicando isso, mas eu vou explicar toda noite. Para ninguém sair daqui dizendo que eu vim pregar radicalismo na igreja. Mas eu vim pregar um cristianismo de raiz. Um cristianismo que tem as suas bases bastante sólidas. E eu me comprometi com Deus essa semana de usar muito a Bíblia. Eu vou confessar uma coisa para vocês, e essa é uma confissão coletiva da categoria aí dos pregadores. Nós pregadores temos uma tentação, aliás, temos muitas tentações, mas uma delas é nos preocuparmos mais com a nossa performance no púlpito do que com a Bíblia. E eu tenho orado cada vez mais para que Deus me ajude a entender que nesse lugar aqui, quando a gente sobe aqui para pregar, quem tem que aparecer é a palavra de Deus. Quem tem que aparecer é a Bíblia. E nós somos canais. Então eu peço que vocês orem. Todos os pregadores têm essa tentação de querer aparecer, querer que a sua performance seja melhor do que a palavra, mas não é assim que tem que ser. E hoje, especialmente, nós vamos fazer tipo estudo bíblico, tá certo? Tipo estudo bíblico, aquele passagem aqui, passagem ali, para a gente discutir outra noção radical ao cristianismo, ou seja, outra coisa que está na raiz do cristianismo. E hoje nós vamos conversar sobre algo que literalmente está na base. Nós vamos falar sobre a literalidade de Gênesis. Talvez você já tenha frequentado uma universidade, uma faculdade, talvez já há algum tempo, talvez tenham pessoas aqui que estejam frequentando agora. A Sofia vai entrar no ano que vem, Sofia? Você já terminou o terceiro ano? Misericórdia. Mas ela vai entrar, daqui a pouco ela entra. Ela terminou o 9º ano agora. Sei que ela estava no 3º ano já. Pois é. Mas daqui a pouco você vai entrar na faculdade. Você estuda na escola adventista, então você está protegida do que eu vou falar agora. Mas quem já passou por uma universidade, especialmente a universidade pública, sabe que a criação, a doutrina da criação, a doutrina de Cristo como Criador, toda aquela narrativa de Gênesis é muito atacada. Antes de estudar teologia na Faculdade Adventista da Bahia, eu estudei História na Universidade Estadual do Ceará. Então imagina uma universidade pública no curso de História. Eu ouvi muitas coisas. Ouvi, por exemplo, o professor olhando nos meus olhos, e o professor de História Antiga 2, eu nunca vou esquecer dele, o nome dele é Paulo Emílio, que Deus o tenha. Não, acho que não morreu ainda, mas enfim, desculpa meu desabafo. Mas ele olhou nos meus olhos e disse assim: todo cristão é um idiota. Desculpe a palavra aqui, mas ele olhou nos meus olhos na sala de aula e falou isso. E no dia de escolher o trabalho final da disciplina, ele disse: você vai apresentar o trabalho sobre cristianismo primitivo. E se você não falar e se eu não falasse o que ele queria ouvir, eu estaria reprovado. E eu não falei o que ele queria ouvir e fui aprovado pela graça de Deus. Mas eu me detive aos fatos históricos ali. Mas enfim, passei. Por que eu estou falando isso? Porque nas universidades públicas hoje, não só nas públicas, nas particulares, e pasmem, em algumas faculdades e universidades ditas cristãs,
você vai encontrar gente atacando a literalidade dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. E o foco está nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Eles dizem que esses capítulos, no máximo, são alegorias que têm um significado espiritual. E você vai encontrar isso não só entre os cientistas ateus, porque deles a gente já espera isso. Você vai encontrar isso em teólogos. Você vai encontrar isso em católicos. Você vai encontrar isso em evangélicos. E pasmem, você vai encontrar isso em adventistas do sétimo dia. Gente que não acredita mais na literalidade de Gênesis. Gente que acha que Gênesis é só uma história que ilustra a evolução. E tem uma corrente de teólogos, de cristãos por aí, ou pelo menos pretensos cristãos, porque você vai ver comigo hoje, que não dá para ser evolucionista e cristão ao mesmo tempo. Mas existe uma corrente de teólogos ditos cristãos que migraram para uma terceira via. Eles nem querem ser evolucionistas e nem querem ser criacionistas. Então eles foram para uma terceira via, chamada de evolucionismo teísta. O que seria isso? Eles defendem que a evolução é uma verdade e que Deus conduziu a evolução. Então Deus teria usado dos expedientes evolucionistas para criar o mundo como a gente conhece hoje. E segundo eles, cada dia da criação é uma era evolutiva. Então o primeiro dia corresponde a uma era em que as primeiras coisas se organizaram, o segundo dia outra era evolutiva, e os milhões de anos que a evolução fala são creditados por esse grupo de cristãos que diz que Deus conduziu esse processo. E veja como isso é absurdo. Deus, poderoso como é, teria se utilizado de um mecanismo cruel como a evolução? Mas, queridos, o prejuízo de não acreditar na literalidade de Gênesis vai muito além do prejuízo científico. Ele tem um prejuízo teológico e espiritual que é capaz de destruir a religião, de destruir o texto bíblico. E deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu vou falar agora no começo, e vocês vão acompanhar comigo ao longo da Bíblia a comprovação do que eu vou dizer. Desliteralizar os 11 primeiros capítulos da Bíblia é destruir a teologia bíblica inteira. Não crer que Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11 são relatos, fatos históricos, destrói todo o restante da Bíblia. E no final das contas, destrói o próprio sacrifício de Cristo. Então vamos para a Bíblia. Mas antes da Bíblia, deixa eu só ler uma reportagem aqui para vocês. Pode segurar, já abri sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Mas eu trouxe aqui, eu trouxe um print de uma reportagem de um site de notícias. E a reportagem é do dia 28 de outubro de 2014. E o título, a manchete da reportagem é assim: Big Bang e teoria da evolução não contradizem o cristianismo, diz Papa. E aí, algumas partes aqui dessa reportagem. O Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira, durante discurso na Pontifícia Academia de Ciências, que a teoria da evolução e o Big Bang são reais, e criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus tenha agido, abre aspas, tenha agido como um mago, com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. São as palavras desse líder religioso mundial. Ele criticou, continua a reportagem, ele criticou que quando as pessoas leem o livro de Gênesis sobre como foi a origem do mundo, pensam que Deus tenha agido como um mago. Abre aspas, mas não é assim, fecha aspas, explica o Papa. Ou seja, já está alastrado dentro do cristianismo
E eu falei para vocês e falo com muita tristeza. Algumas poucas pessoas dentro do adventismo já não creem mais na literalidade do Gênesis. E eu queria mostrar para vocês hoje, a partir da Bíblia, como isso é prejudicial para a teologia bíblica e para a salvação das pessoas. E no final das contas, eu tenho plena convicção que todo esse processo de descreditação de Gênesis é conduzido pelo inimigo de Deus. Ele tentou destruir Jesus no céu, não conseguiu. Ele tentou destruir a criação em Gênesis, não conseguiu. Ele tentou destruir Jesus na cruz, não conseguiu. Ele tentou destruir o cristianismo, perseguindo no começo da era cristã, matando os cristãos, jogando na fogueira, jogando para os animais, não conseguiu. E ultimamente ele tem tentado destruir o cristianismo, desacreditando do texto bíblico. E tem muita gente caindo nisso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. E agora, a partir de agora, nós vamos ver quais são os prejuízos teológicos, os prejuízos para o texto bíblico se Gênesis não for literal. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a primeira coisa que a gente perde, se Gênesis não for literal, é a noção de um Deus criador. E tudo que acompanha essa noção de um Deus criador. Um Deus que é criador, que é mantenedor e que é salvador. Todas essas coisas estão ligadas. E se Deus não é o criador, Ele também não pode ser o mantenedor e muito menos o salvador. E a primeira coisa que a gente perde com um Gênesis não literal é a noção de que existe um criador e um criador que se importa conosco. Mas tem mais. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1, leia comigo. Gênesis 2, de 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Outra coisa que se perde se Gênesis não for literal é a santidade do sétimo dia. Porque o sétimo dia só faz sentido por causa dos outros 6. Agora, como eu falei para vocês, algumas pessoas defendem que cada dia da criação corresponde a uma era geológica, a uma era de evolução. Então, se cada dia é uma era, não existe um sétimo dia literal. E se não existe um sétimo dia literal, o sábado que nós guardamos é uma grande mentira. Porque a base do sábado não está em Êxodo capítulo 20. A base do sábado está em Gênesis capítulo 2. E esse texto, se não for literal, destrói toda a doutrina a respeito do sábado. E nós, adventistas, os judeus, os batistas do sétimo dia e todas as outras denominações que guardam o sábado, estão fincados em uma coisa que não seria literal. Nós perderíamos o sábado se Gênesis não fosse literal. Mas vamos continuar. Gênesis capítulo 2, versículo 18 agora. Percebam que toda a teologia bíblica tem seu fundamento aqui, em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim. Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou, algumas versões dizem, farei uma auxiliadora. Depois que formou o Senhor a terra, os animais, e ele fala aqui, a partir desse versículo, de como Deus criou homem e mulher. Queridos, a base da família, conforme a Bíblia prega, uma família monogâmica e heterossexual, está em Gênesis. E se Gênesis não é literal, nós perdemos toda a base para justificar
o modelo familiar que a Bíblia defende. E aí a gente começa a entender a razão pela qual alguns movimentos sociais que existem por aí se dedicam a descredenciar a Bíblia. Porque a Bíblia é o único livro que tem a autoridade de confrontar alguns tipos de filosofias que nós temos aí na nossa sociedade hoje. Mas você viu, a família, conforme nós acreditamos e conforme a Bíblia prega, não tem sua base em Mateus, tem sua confirmação em Mateus 19, mas a sua base está em Gênesis. E se Gênesis não é literal, nós perdemos completamente a condição de defender o modelo familiar que Deus estabeleceu. Estão percebendo como é prejudicial? O que Satanás está tentando fazer ao pregar por aí que Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11 são apenas alegorias que nos mostram lições espirituais, mas não são fatos históricos. Mas tem mais. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A expressão aqui, queridos, uma só carne, é a expressão bíblica para a relação sexual entre marido e mulher. Deus está estabelecendo aqui o casamento. E aqui ele diz, olha, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e então eles podem começar as suas atividades sexuais. Ou seja, a base para a pureza do casamento, a base para a pureza sexual dos nossos jovens solteiros, a base para a pureza sexual do cristão, está em Gênesis 2:24. Agora, se Gênesis 2:24 não é literal, que tipo de argumento nós temos para falar para os nossos jovens que eles não devem praticar sexo antes do casamento? Nenhum. Porque se isso aqui não é literal, queridos, cada um segue a partir da sua própria cabeça. E cada um decide de acordo com o que acha certo. Se Gênesis capítulo 2, versículo 24 não é literal, os nossos jovens podem fazer com o corpo deles o que eles quiserem. Porque o deixar pai e mãe, ou seja, o casar-se para então começar uma vida sexual ativa, cai por terra. É muito sério, queridos. Agora tem mais prejuízos, tem mais. Gênesis 2, 7 e 8, volta aí comigo, por favor. Gênesis 2, versículos 7 e 8, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou, na sua versão deve dizer, o homem passou a ser uma alma vivente. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a composição da vida. Do que é formado o ser humano? Do pó da terra e do fôlego de vida, o ar, a respiração. E quando você passa a viver, você é formado de pó da terra e fôlego de vida. E quando você morre, o que acontece? O fôlego de vida se separa do pó da terra e você deixa de existir. Essa é a base do que a gente chama de antropologia bíblica. É assim que o homem é formado. E aqui está, queridos, a base para a nossa doutrina da não imortalidade da alma, ou da imortalidade condicional da alma. E é aqui que nós começamos a combater algumas doutrinas não cristãs, de que quando um homem morre, sai uma alma dele e vai para algum lugar, ou vai perturbar o outro, vai puxar o dedão do outro na cama. Agora, se Gênesis capítulo 2, versículo 7 não é literal, nós não temos como falar do que é a vida e do que é a morte. E a gente não tem como justificar que uma pessoa quando morre não sai uma alma de dentro dela. Porque a base para a mortalidade da alma, ou para a imortalidade condicional da alma, não está em Eclesiastes 9, 5. Está em Gênesis 2, 8 e 7 e 8. E a gente acaba de perder
o melhor argumento que nós temos para a condição do homem na vida e na morte, se Gênesis não for literal. Mas tem mais, não para por aí. Vocês estão cansados já? Respira fundo aí, porque tem muito mais. Vamos para Gênesis de novo, Gênesis 1:1. Você conhece esse texto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora Gênesis 1:26. 1:26 não, só tem até o 1:26. Isso, Gênesis 1:26, eu estava no 2. 1:26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que esses dois textos nos dizem? Esses dois textos, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:26, os dois versículos nos dizem que Deus é mais de um. Aqui em Gênesis, no princípio criou Deus. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim. E no hebraico, toda palavra que termina em in está no plural. Ou seja, aqui é como se fosse no princípio criou o Deus triuno, os céus e a terra. E aí em Gênesis 1:26, Deus falando com a trindade, com a divindade, ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, se Gênesis não é literal, irmãos, a doutrina da trindade acabou de se tornar nula. Não tem base. Não tem como fundamentar. Porque ela começa aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 26. E depois, lá em Gênesis, no capítulo 11, na Torre de Babel, ele diz, desçamos e confundamos. É Deus de novo dizendo que ele é múltiplo. Mas se Gênesis não é literal, acabou tudo. Nós não temos como fundamentar. Pastor, acabou? Não, não acabou não. Tem coisa pior. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Porque agora, esse movimento satânico de desliteralizar Gênesis vai se aproximando do seu grande objetivo. E você vai ver comigo. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso aqui é o relato do quê, queridos? Do primeiro pecado. Agora perceba comigo uma coisa. Se Gênesis capítulo 3, 6 e 7 não é literal, não existiu o pecado original. Não existiu a quebra da confiança de Deus por Adão e Eva. E se não existiu o primeiro pecado, consequentemente, Jesus é diretamente afetado. Continue comigo aí, porque a gente vai para o 3,15 agora. 3,15. Capítulo 3, versículo 15. Nós acabamos de ler como aconteceu o pecado. Agora no versículo 15, Jesus está falando com os dois, dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em teologia, a gente chama isso de proto-evangelho, ou evangelho antigo, ou o primeiro evangelho. E você sabe muito bem, aqui está a primeira promessa da morte de Cristo lá na cruz. Porque quando diz que a serpente feriria o calcanhar, era a morte de Jesus na cruz. E quando o descendente pisaria a cabeça da serpente, também era a morte de Jesus na cruz, vencendo o diabo. Agora você está começando a perceber onde o diabo quer chegar com essa desliteralização de Gênesis? Querido, se não teve pecado, não tem contaminação no homem. E se não tem contaminação do pecado, não precisa de um Salvador.
E se não precisa de um Salvador, sabe o que foi que aconteceu? A morte de Jesus na cruz é uma grande mentira. E a gente vê isso em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21. Leia comigo. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher Eva. Você sabe o que foi que aconteceu aqui? O primeiro sacrifício. Naquele dia lá no Éden, Jesus pegou 2 cordeirinhos, a Bíblia não fala que eram cordeiros, mas as evidências bíblicas nos mostram que aquele deve ter sido o primeiro sacrifício de um cordeiro. E Deus deu o cordeiro para Adão, e Adão fez o primeiro sacrifício. Ele matou um cordeiro. E por que ele matou um cordeiro naquele dia? Porque ele precisava entender que um dia no futuro, o Cordeiro de Deus morreria no lugar deles, pelo que eles fizeram e pelos pecados da humanidade depois cometidos. Agora pare para pensar comigo. Se Gênesis 3:7 não é real, ou seja, não teve fruto, não teve Adão, não teve Eva, portanto não teve pecado. E se não teve pecado, não precisa de Cristo. E querido, você sabe onde é que o diabo quer chegar com essa história toda? Ele quer chegar em Jesus. A vida do diabo é tentar acabar com Cristo. Ele começou no céu tentando, e ele tentou isso várias vezes. Você quer ver? Daniel capítulo 2, lembra da estátua? Na estátua tem cabeça de ferro, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro de ferro, e uma pedra lançada sem o auxílio de mãos. Daniel capítulo 3. Tem a contrafação da estátua do capítulo 2, tem uma imagem. A imagem é toda de ouro. E tem pedra no capítulo 3, queridos? Não tem pedra no capítulo 3. Porque o capítulo 3 é a imagem que o diabo faz através de Nabucodonosor. Dizendo assim, olha, o mundo vai viver sem Cristo. A pedra era Cristo, a sua volta. E o diabo sempre quis tirar Jesus da história, porque ele sabe, se ele tira Jesus da história, ele tira a salvação das pessoas. E quando ele desliteraliza Gênesis, no final das contas, ele vai atingir o próprio Cristo e o sacrifício dele. E quem não acredita na literalidade de Gênesis, daqui a pouco deixa de acreditar em Jesus como Salvador. E é só você parar para observar a vida daqueles que começam a dizer que Gênesis é uma alegoria. Mas tem mais um versículo, Gênesis 3, 22 a 24. Diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E quando você olha para essa imagem aqui do final do capítulo 3, você tem que lembrar da imagem de Apocalipse capítulo 22, quando os seres humanos têm novo acesso à árvore da vida, na volta de Cristo. O caminho se fecha em Gênesis 3, 24. O caminho se reabre em Apocalipse 22. Mas, queridos, se Gênesis não é literal, não tem árvore da vida, não tem volta de Jesus. Eu acho que já deve ter ficado bastante claro os prejuízos teológicos de não crer na literalidade de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí a gente nem vai falar, porque não dá tempo, do dilúvio, da Torre de Babel, e de tantos outros episódios nesses 11 capítulos, que são essenciais para a doutrina cristã, que são radicais, que estão na raiz.
E Gênesis está na raiz. Agora, queridos, tem outras implicações. E vai dar tempo, eu vou tentar ficar dentro do meu tempo aqui. Mas eu preciso falar para você. Quem não crê na literalidade de Gênesis, não crê que Jesus é Deus. E eu vou te mostrar por quê. Porque Jesus cria na literalidade de Gênesis. Abra a Bíblia comigo em Marcos 10, por favor. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Aqui em Marcos capítulo 10, os fariseus estão perguntando a Jesus a respeito do divórcio. E quando Jesus vai dar a resposta sobre essa questão, olha a que Jesus se refere. Marcos capítulo 10, aqui no versículo 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você consegue perceber Jesus? Quando Jesus foi dar base para os seus argumentos, para onde ele foi? Para Gênesis. Quando Jesus foi fundamentar os seus argumentos, ele olhou para Gênesis. E eu não consigo conceber uma pessoa que se diz cristã e não crê no que Cristo falava. Porque Cristo acreditava em Gênesis. Quer ver outra coisa? Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 37. Olha o que Jesus falou, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus foi olhar para o dia da sua volta, ele usou como base o quê? O dilúvio. Literal. Jesus está dizendo, do jeito que aconteceu lá, vai acontecer do outro lado. Do jeito que aconteceu no começo, vai acontecer no final. Mas não era só Jesus que confirmava o Gênesis. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 2, 13 e 14. 1 Timóteo 2, 13 e 14 diz: Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. E aqui Paulo está falando a respeito da adoração a Deus. E quando Paulo vai fundamentar a sua adoração a Deus, para onde ele olha? Para Gênesis, para a criação. E ele diz, assim como aconteceu com Adão e Eva, e eles não adoraram a Deus com a sua obediência, e nós também não fazemos agora. E toda a teologia de Paulo estava ancorada em Gênesis. E agora nós vamos para o último versículo dessa nossa jornada dessa noite. Apocalipse capítulo 22. Porque o apóstolo João também cria na literalidade de Gênesis. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Apocalipse 22, 2 diz assim: E no meio da rua principal da cidade, ele está falando da cidade santa, da Nova Jerusalém. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava quem? A árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Quando é que você encontra a árvore da vida? Antes do Apocalipse, lá em Gênesis. Você vê como a Bíblia se liga? Como ela é toda coerente? Mas se eu não creio em Gênesis literal, por que o Apocalipse vai ser literal? Você consegue perceber a profundidade disso? Se Gênesis não é literal, por que o Apocalipse vai ser?
E aí, queridos, o diabo destrói tudo. Porque se não tem criação, não tem volta de Jesus. E se não tem volta de Jesus, nós estamos perdidos para sempre. No dia 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas lá do World Trade Center, lá em Manhattan, em Nova York, foram atacadas. Lembram? E aquelas torres, elas eram... O anúncio era que elas eram a prova de avião. Quem já tinha noção da vida naquela época deve lembrar das reportagens. Ela era a prova de avião. Ela não deveria cair, mesmo que um avião atingisse ela. Mas elas caíram. E aí começaram a perguntar por quê? Por que caiu? Por que elas não resistiram aos aviões? E aí alguns engenheiros e arquitetos explicaram o seguinte: os aviões tinham acabado de decolar do aeroporto. Eles estavam com os tanques cheios. Quando eles bateram nas torres, o combustível vazou e foi para as bases. E tinha tanto combustível e tanto fogo que as bases derreteram e as torres caíram. Queridos, Gênesis de 1 a 11 são as nossas bases. E se elas derreterem, a vida cristã cai. Talvez você um dia tenha que se encontrar com alguém que vai questionar a sua fé na literalidade de Gênesis. Vai te apresentar até alguns argumentos que parecem lógicos. Mas saiba que Gênesis é literal. Primeiro, porque Jesus disse. E depois, porque a própria ciência já tem mostrado a literalidade desses capítulos. O meu apelo de hoje é muito racional. É para você fazer um compromisso com a sua crença de que Gênesis é do jeito que está escrito que é. Porque de lá a gente tira toda a base para a nossa vida cristã. Lá está o nosso Criador, que um dia voltará para nos buscar. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é clara o suficiente para que nós creiamos, Senhor. E nós aqui, Pai, e as pessoas que estão nos assistindo pela internet, todos nós, nos submetemos àquilo que a Bíblia diz. Senhor, a gente não entende tudo. Mas a gente não precisa entender tudo, a gente precisa crer no que Jesus falou. E nós cremos, Senhor. Aqui estamos nós, submissos à Tua vontade, submissos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me
Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre essas águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui